Saudações, torcedor Coxa Branca, começando por aqui, e hoje vou fazer uma análise do setor ofensivo do Coritiba. Vamos passar por todos os atletas que já entraram em campo, as contratações do Coritiba para o setor nessa temporada, falar tudo sobre esse assunto. Antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal, é rápido, é fácil, é de graça e ajuda bastante. Então vamos direto ao assunto, começando pelas contratações do Coritiba para a temporada. Foram 16 contratações no total, sendo que 7 delas para o setor de ataque. Como centroavante, tivemos as chegadas do Renato Marques e do Enzo. Na ponta esquerda, Breno Lopes, Pedro Rocha. Eu deixei o Pedro Rocha como ponta esquerda porque ele foi contratado como jogador dessa posição. Depois, ao longo do vídeo, vamos falando um pouquinho mais profundamente sobre isso. Lavega e Keno. Então, 4 jogadores ali para a mesma posição, né? E para a ponta direita tivemos a contratação do Fabinho. Depois disso, passamos já mais a análise diretamente do Campeonato Brasileiro, começando com os melhores ataques do Brasileirão. Palmeiras é o líder nesse quesito com 21 gols marcados e o Coritiba é o 13º com 11 gols marcados. Abaixo do Coritiba tem Remo, Mirassol, Chapecoense, Bragantino, Vitória, Internacional e Corinthians. Confesso que eu fiquei surpreso com esse número do Corinthians, apenas 8 gols marcados no ano. É um ataque caríssimo, né, com Yuri Alberto e Memphis. Tem lesão, o Yuri estava machucado, o Memphis machucou agora, mas enfim, é muito investimento que o Corinthians tem no setor e vem decepcionando completamente. Mas voltando ao Coritiba, que é o que nos interessa. 13º lugar, 11 gols marcados em 10 jogos. É praticamente um gol por jogo, né? Daria para esperar mais? Sempre dá. Os jogadores podem corresponder mais, que é o que a gente espera. Alguns jogadores têm capacidade para entregar mais do que estão entregando, mas se você for analisar o investimento, o ataque do Coritiba talvez esteja até acima das expectativas, né? Porque de investimento realmente para o setor, quem que teve? Que precisou colocar dinheiro? O Breno Lopes. Se não me falha a memória, todos os outros vieram a custo zero, né? Ou como empréstimo. Então, um investimento que você fez em um jogador é a contratação mais cara da história do clube, mas o Coritiba foi extremamente econômico nisso. E em muitos vídeos, lá na época do mercado de transferência, eu sempre falei, e não sou eu que inventei essa frase, mas gol custa caro. E o Coritiba investiu pouco e está ali como o 13º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Então as coisas não estão tão fora do que eram esperadas. Mas isso é só o primeiro ponto que eu destaco e ao longo do vídeo vamos aprofundar um pouquinho mais em diversos aspectos da parte ofensiva do Coritiba. Então passamos aí pelos melhores ataques do Brasileirão e agora começamos a dissecar o Coritiba. O Coritiba tem 10 jogos até agora contra Bragantino, Cruzeiro, Chape, São Paulo, Corinthians, Remo, Mirassol, Atlético Paranaense, Vasco e Fluminense. Aqui nesse quadro eu separei o número de gols por jogo. 0 gols. O Coritiba fez isso em 3 partidas, contra Bragantino, São Paulo e Atlético Paranaense. A coincidência é que nenhuma das vezes que o Coritiba marcou gol perdeu a partida. E as 3 derrotas do Coritiba são justamente nos 3 jogos que não marcou gol, contra Bragantino, São Paulo e Atlético Paranaense. Então esse é um ponto muito interessante. Se o Coritiba marca gol, não perde o jogo. O Coritiba marcou 1 gol em 4 partidas, contra Remo, Mirassol, Vasco e Fluminense. Desses 4 jogos, ganhou do Remo, do Mirassol, empatou com Vasco e Fluminense. Marcou gols em 2 partidas, contra Cruzeiro e Corinthians, venceu as duas fora de casa, as 2 grandes vitórias do Coritiba nesse Campeonato Brasileiro. E marcou 3 gols uma vez contra a Chapecoense, jogo que terminou em empate. O empate ele ficou com um saborzinho de derrota. Mas então essa é a distribuição de gols do Coritiba por partida. Agora vamos entrar mais especificamente no tópico atleta por atleta. Primeiro, para a gente conseguir analisar melhor, eu separei o número de jogos por atleta do setor ofensivo do Coritiba. Com 10 jogos, nós temos o Lucas Ronier e o Pedro Rocha. Entraram em campo em todas as partidas do Campeonato Brasileiro e todas como titular. Ronier e Pedro Rocha são titulares absolutos
do Coritiba. Com 9 jogos no Brasileirão, Breno Lopes e Lavega. Com 6 jogos, o Fabinho, é um número que para mim é extremamente preocupante. Em 10 partidas, mais da metade, o Fabinho está em campo. Simboliza como esse elenco está desequilibrado, como as contratações foram fracas. Ali para a reserva do Ronier, você tem o Fabinho. Você pode eventualmente colocar o Lavega no setor, deixar o Breno Lopes meio torto por ali. O Pedro Rocha acho que joga até menos por aquele setor. Então é um setor desequilibrado. O lado direito de ataque acarreta na utilização com frequência do Fabinho. E a falta de contratações também no setor, na parte de centroavante, que o Fabinho algumas vezes até entra para tentar enganar um pouquinho ali como camisa 9. Então, Fabinho 6 jogos, Keno 4 jogos, Enzo entrou uma vez contra a Chapecoense e com 0 jogos o Renato Marques eu considerei ali porque ele já foi para o banco, se não me engano, 2 vezes, né? Então aqui passamos os jogos por atleta e vamos aos artilheiros do Coritiba no Campeonato Brasileiro. Com 3 gols o artilheiro Coxa Branca é o Breno Lopes, com 2 gols temos Lavega e Pedro Rocha, com 1 gol temos Jaci, zagueiro, Lucas Ronier, atacante, Thiago Kozer, zagueiro, e temos o gol contra, que foi o gol contra que a gente teve marcado diante do Vasco da Gama. Então aqui passamos a nossa lista de artilheiros. E eu separei também os gols por posição. Qual posição está fazendo mais gols no Coritiba? E num elenco que tem tantos pontas, a gente viu ali que só de pontas foram contratados 5 no começo do ano, nós temos 6 gols de pontas no Campeonato Brasileiro, divididos entre Breno Lopes, Lavega e Ronier. 2 gols de centroavante, os 2 gols do Pedro Rocha, 2 gols de zagueiro, um do Jaci e um do Thiago Kozer, e 1 gol que foi o gol contra diante do Vasco da Gama. Então eu acho bem interessante esse recorte para a gente ver como o centroavante do Coritiba não está fazendo sucesso, a posição de centroavante, porque temos 10 gols, 11 gols aliás, apenas 2 de centroavante, os 2 do mesmo jogador, e os pontas, que é provavelmente o setor mais recheado do elenco do Coritiba, já temos 6 gols. Separei também as participações em gols do Coritiba nesse Campeonato Brasileiro, que engloba gols e assistências. O jogador que mais participou de gols do Coritiba nesse Brasileirão foi o Breno Lopes, com 3 gols e 1 assistência. Depois vem o Lucas Ronier com 1 gol e 2 assistências. O Pedro Rocha tem 2 gols, 0 assistências. Lavega também, 2 gols, 0 assistências. E sem nenhuma participação em gol, mas que já entraram em campo, Keno, Fabinho e Enzo. Algumas só observações em relação às assistências. A assistência do Breno Lopes é no gol contra o Remo. Ele dá uma desviadinha logo após o gol o cruzamento do Sherman, e aquilo acaba contando como assistência. E o Ronier, ele deu 2 assistências contra a Chapecoense e poderia ter 3 contabilizadas, que é o lance no gol contra o Cruzeiro, que ele lança o Breno Lopes. Ali tem um desvio no meio do caminho, eu imagino que isso que tenha tirado a assistência do Lucas Ronier. Mas oficialmente são essas as participações em gols do Coritiba nesse Campeonato Brasileiro. Tanto em gols como em participações, é o Breno Lopes que vem se destacando mais em números frios, né? Depois eu vou falar mais individualmente, saindo só dessa parte de estatística. Agora passamos aos jogadores. Eu separei aqui 3 jogadores para falar mais especificamente, que é o nosso trio de ataque titular. Primeiro deles, Lucas Ronier, que é o único atacante de 2025 que permaneceu para essa temporada. Tem o Rodrigo Rodrigues também, mas ele até agora está machucado, não foi nem para o banco, então para esse recorte atual eu não considerei ele. O Ronier no Brasileirão, 10 jogos, como eu disse, todos como titular, 796 minutos em campo, 1 gol, 2 assistências. O Ronier é o nosso melhor jogador em 2026, é o nosso grande destaque. Tecnicamente é o jogador que mais aparece, não se esconde do jogo difícil ele chama a bola. Aconteceu muito contra o Vasco da Gama, ele chamando a responsabilidade, tentando decidir a partida. Contra o Fluminense, a mesma coisa, é ele que faz uma grande jogada que inicia o gol contra o Fluminense, que depois sobra para o Josué
e o cruzamento para o Thiago Kozer. Então o Ronier vem se destacando, muito jovem. Espero sinceramente que ele termine o Campeonato Brasileiro pelo Coritiba. Daqui a pouco a gente para ali para a Copa do Mundo, vai ter a janela europeia que vai ser extremamente agressiva. No caso do Ronier, eu imagino. Janela brasileira eu acho que vai ser muito difícil, porque ele já tem 10 jogos, se não me engano, aumentou para 12 jogos agora a transferência para o mercado nacional, né, em relação ao jogador que entra em campo no Campeonato Brasileiro. Então, para o Brasil, nesse primeiro momento, ele não vai sair. Nem faria sentido, né? Então vamos ver o que o mercado europeu, às vezes o mercado asiático vem atrás do Ronier, mas é o nosso melhor jogador da equipe e o nosso melhor jogador do setor ofensivo. Depois dele eu separei aqui o Breno Lopes, que é a contratação mais cara da história do Coritiba, 9 jogos no Campeonato Brasileiro, não entrou em campo contra o Vasco, tinha sentido ali uma lesão. 548 minutos em campo, cai bastante a minutagem em relação a Ronier, e a gente vai ver do Pedro Rocha também. O Breno começou algumas partidas no banco, como foi contra o Fluminense, a primeira partida lá contra o Bragantino, contra o Mirassol ele também começa no banco, se eu não me engano foram essas 3, e ele também é substituído com frequência. O Breno teve aquele bom momento dele ali no comecinho do campeonato, muito decisivo contra Cruzeiro, muito bem contra a Chapecoense, e depois ainda teve algumas atuações ali que você pode até considerar regulares, mas vem em queda livre. Jogos muito ruins recentes do Breno Lopes. Contra Mirassol foi muito mal, eu peguei muito no pé dele. Contra o Fluminense entrou muito mal também, muito mal. Teve chance de criar uma situação de gol ali, desperdiçou 2 contra-ataques na mesma jogada. Então eu vejo uma tendência de queda para o Breno Lopes, e eu colocaria nesse momento ele até como uma opção de banco. Eu acho que seria interessante para ele dar um descanso, dar oportunidade para o La Vega, que vem aparecendo melhor. É um jogador que dá mais vida ao setor ofensivo. O Breno Lopes, além de tecnicamente não estar bem, dá a impressão que ele está meio desconectado das partidas. Então, se puder descansar um pouco, voltar à melhor forma, eu acho o melhor para ele nesse momento. Ainda assim, acho que vai ser importante na temporada. Sempre destaco que ele não é um primor técnico, nunca foi na carreira. Quem espera dele refinamento vai se decepcionar, porque ele não é esse atleta. Então ele é um atleta de muita entrega, muita força física, velocidade, faz gols eventualmente, dá assistências, como a gente viu. Ele é um jogador com mais participações e gols do Coritiba nesse Brasileirão, mas o momento não é bom. E para finalizar a análise individual de cada atleta, eu separei aqui o Pedro Rocha, nosso centroavante, até coloquei ali o ponta que foi promovido a centroavante, nem sei se ele queria muito isso, se ele foi contratado para isso, mas diante da inércia da diretoria em trazer um centroavante de fato, um centroavante de qualidade, ele foi ficando por ali, foi ficando e se tornou camisa 9 do Coritiba, até agora nesses 10 jogos de Campeonato Brasileiro. Eu elogiei muito o Pedro Rocha até o jogo ali contra o Vasco, antes do jogo contra o Vasco. Só que eu também vejo uma queda de produção dele. Assim, o jogo contra o Vasco, ele teve a chance ali naquela bola roubada, ele chutou em cima do Léo Jardim. No jogo contra o Fluminense, para mim um dos piores em campo, assim, desconectado da partida, tecnicamente muito mal. Eu ainda acredito nele. E a gente precisa acreditar nele porque é o que tem. Contrataram o Renato Marques, que é um jogador que talvez até seja útil ao longo do ano, mas entre Renato e Pedro, eu prefiro o Pedro. O Pedro Rocha, tecnicamente, é muito mais jogador, só que a gente pode olhar os números dele ali no Campeonato Brasileiro também. 10 jogos, todos como titular, 831 minutos em campo. Eu vou voltar rapidinho aqui no Ronier só para ver um negocinho. 796 minutos. Então o Pedro Rocha tem jogado até mais que o Ronier. Tem jogos que a gente vê que ele está exausto em campo e continua jogando porque não tem outro jogador para colocar. O Renato Marques chegou, ficou 2 partidas no banco, ainda não teve a confiança do Seabra, e o Pedro Rocha vai jogando. E nos números ali, 10 jogos, praticamente o tempo todo em campo, com 2 gols e 1 assistência.
O que dá para dizer sobre isso? A gente entende que não é a posição dele de centroavante, que ele é um ponta que foi deslocado ali para quebrar um galho, apesar de já ter jogado assim ao longo da carreira, mas a partir do momento que ele faz 10 partidas nessa posição, ele vai ser cobrado como um camisa 9. E como um camisa 9, o desempenho em números é ruim. 10 jogos, 2 gols, nenhuma assistência é muito pouco. 2 participações em gol em 10 jogos é uma participação a cada 5 jogos, então é um número baixíssimo assim. A gente lembrando de cabeça aqui no campeonato, ele perdeu poucas chances, né? Eu lembro dessa contra o Vasco, ele teve ali 2 oportunidades contra o São Paulo também. Se eu for puxar mais de memória, vai vir mais coisa, mas enfim, não é que ele esteja perdendo muitos gols também, mas ali num time que vai chegar poucas vezes no ataque, que é o caso do Coritiba. É uma equipe armada para contra-atacar, que vai ter ali, quem sabe, com sorte, 2, 3 oportunidades de jogo, o centroavante tem que aproveitar, porque vão ser oportunidades escassas. E o Pedro Rocha, até por não ser o jogador de ofício da posição, acaba não tendo esse cacuete de ser tão letal. E a gente vê isso retratado em números. Teremos que ir com ele até a Copa do Mundo e o meu palpite é que vamos com ele até o final do ano. O único cenário que eu vejo da diretoria investindo forte em um centroavante e até em outras posições carentes do elenco nessa janela de meio de ano é se o Coritiba entrar em queda livre até a Copa do Mundo. Porque esse desempenho inicial do Coritiba no Campeonato Brasileiro, 7º lugar, está até o momento tranquilo, está com uma gordura na competição, está fazendo, no meu ponto de vista, que a diretoria fique mais tranquila, mais sossegada. A gente consegue aguentar o Campeonato Brasileiro assim. Então, se o Coxa mantiver esse desempenho, ficar ali relativamente distante da zona de rebaixamento, eu vejo pouquíssimas movimentações ali na janela do meio do ano. Agora, se essa sequência de jogos sem vitória aumenta, se o Coritiba vai lá, pega o Botafogo, toma uma sapatada, começa a emendar jogos sem vitória, é bom a gente destacar, já são 3. Se pega 5, 6 jogos sem vencer, a pressão aumenta, aí de repente a diretoria abre o olho e fala, precisamos contratar jogadores e vão começar a observar aqueles que não estão entregando tanto. A posição mais óbvia é de primeiro volante, que a gente tem ali uma dificuldade nítida, com o William Oliveira muito mal, o Fernando Sobral até agora não mostrou que veio, e o Alisson não é confiável, porque ou está sem condição de jogo física, ou está machucado, se está em campo não aguenta jogar 90 minutos, então uma posição muito carente. A outra posição é de centroavante. Se a gente continuar nessa atuada ali, fazendo seus pontinhos, chegar ali no meio do ano perto da 10ª posição, acho que vão tentar empurrar com a barriga. Caso contrário, se tiver batido a água ali naquela altura que não pode bater, eu acho que vão atrás de contratações. Então, temos possibilidades de ir com o Pedro Rocha até o fim do ano. Acho bom jogador, como eu já disse, mas acho que essa média de gols dele, de participações de gol, dificilmente vai aumentar muito, porque não é um jogador da posição. Fechamos a análise individual dos jogadores que eu separei. E de forma resumida, peguei aqui os 7 atacantes que o Coritiba contratou para 2026, separei em úteis, decepções e sem nota. Úteis, Pedro Rocha, Breno Lopes e Lavega. Os 2 primeiros titulares das posições do Coritiba até o momento, e o Lavega, que é o 12º jogador do Coritiba e que para mim está pedindo passagem como titular porque está em um momento melhor que o Breno Lopes. O Lavega não está nem tão bem assim, não está... É um negócio que encante, que salte aos olhos. Só está apenas melhor que o Breno Lopes. Decepções. Foi a palavra que eu encontrei. É até difícil chamar de decepção alguém que você não espera nada, como é o caso do Fabinho. Eu não esperava nada dele. E ele está atendendo as minhas expectativas, né? Mas coloquei como decepção. Um desempenho péssimo até agora. Ele entra em campo, você sabe que o setor que ele vai ocupar no gramado vai morrer, porque não sai nada de onde ele joga. E a outra decepção, até dá para chamar de decepção, que é o Keno. O Keno, quando ele foi contratado, eu falei, não dá para esperar dele um jogador de 90 minutos que vai ser titular, mas eu esperava um jogador que entrasse no segundo tempo e desse uma bagunçada na defesa adversária.
não estamos vendo isso. Em todas as partidas que ele entrou, basicamente foi mal em todas, e teve a lesão ali contra o Vasco. Vamos ver quando que volta, mas até agora é uma decepção completa. Além de não poder contar com ele para início de jogo, aparentemente não dá para contar com ele também para entrar durante as partidas. E sem nota eu deixei o Renato Marques, que ainda não entrou em campo, e o Enzo, que jogou ali alguns minutos contra a Chapecoense, nem vale a pena a análise. Então é isso, gente. Passamos por aqui pelo setor ofensivo do Coritiba. Deixem aí nos comentários se vocês acham que tá bom, que tá ruim, que tá péssimo, que tá dentro do esperado pelo que a diretoria investiu. Eu acho que tá dentro do esperado. Dá para alguns jogadores jogarem melhor? Dá. Dá para principalmente Breno Lopes jogar melhor? Dá. Dá para Pedro Rocha subir um pouquinho de produção? Da La Vega, eu acho que está fazendo o que é esperado. Os outros, como eu falei, a gente não espera nada. Então, diante do pouquíssimo investimento, para mim está na média. Podia ser um pouquinho melhor, mas também podia ser pior, né? O Coritiba não fez por merecer ter um ataque melhor do que está tendo até o momento. Então, comentem aí o que vocês acham do setor ofensivo do Coritiba nesse Campeonato Brasileiro. Aí nos próximos dias voltamos com mais vídeos, principalmente focando no jogo do Coritiba no próximo domingo contra o Botafogo. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima.